Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Rafael Steffens Podcast. E hoje tenho convidados aqui de peso do mundo digital, começando pelo Thales aqui, o nosso Head Side Sales do Grupo Carme Steffens. Seja muito bem-vindo, Thales. Obrigado, Danilo. Espero aprender muito aqui com vocês hoje. Com certeza. E hoje realizando, eu sempre quis dizer isso, queria compartilhar isso, né? Fala com você, acho que quem não. Nosso grande convidado aqui, um dos grandes nomes do mercado digital, Denner Lippert. Pô, Danilo, obrigado. Thales aí, grande amigo. E o Marcelo, tô conhecendo hoje. Privilégio poder compartilhar um pouquinho sobre vendas com a turma aí, é sempre uma grande honra e a marca que a gente gosta tanto e tenta ajudar um pouquinho que a gente possa para fazer acontecer. Com certeza. E nosso grande gerente nacional de supervisão, Marcelo Alves, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, Danilão. Sempre uma honra, mas hoje vou te dizer que é especial. Estou aqui hoje como um ouvinte aberto. Com certeza. Digital é uma realidade, né? Quem trabalha com venda tem que entender que o mercado mudou e nós que trabalhamos aqui atrás do balcão devemos mudar também. Então, para iniciar esse bate-papo voltado para essa área, que tem muito empresário que nos escuta hoje em dia, e essas dicas são fantásticas, vamos falar de tendência aqui, tá, Denner? Tendências. Quais são as principais tendências hoje que o mercado, nosso varejo de modo geral e os negócios enfrentam nesse ramo do digital? Cara, eu acho que tem muita coisa que é básica, que a galera ainda não faz, que a gente pode falar um pouco, mas o grande lance, assim, que seria a minha aposta, até a gente vai falando um pouco sobre isso, eu e o Thales, é sobre um aspecto de integração de jornada, sabe? Que já tem um pouco a ver com o lance de Omnichannel, que a galera já deve ter ouvido falar, mas principalmente integração de jornadas na frente de CRM. Porque a mídia, ela tem ficado cada vez mais cara, já não é muita novidade para a maior parte das pessoas, e a gente precisa criar jornadas proprietárias no qual a gente integra esse cliente. Então, quando eu falo de CRM, seria a minha grande aposta para o futuro do marketing digital no Brasil. Não é uma grande novidade, mas é uma grande novidade nos investimentos dos empresários brasileiros. Eles mal estão investindo na plataforma de e-commerce, mal estão investindo na mídia, não que seja o caso aqui, mas falando de varejo em linhas gerais. E aí o CRM ficou escanteado, porque ainda tinha muita margem na mídia, né? O Thales sabe bem. E agora que a mídia fica um pouco mais complexa, já não é tão novidade, e a margem reduz, a gente precisa ganhar mais lucro do processo, né? E não só adquirir clientes, adquirir vendas na internet. E-commerce, por exemplo, né? Eu estava conversando com o Thales sobre um papo do Mariano da Vetex, que eu não sei como é que a gente aceita a taxa de conversão ali de 2% que o e-commerce tem, que é um absurdo para uma loja física. Mas por quê? Porque a gente não entrega nenhum serviço high touch, né, de alto contato com o cliente no nosso e-commerce. Só que isso não vai ser mais possível aceitar com o custo da mídia que se tem hoje. Então, o CRM, que para quem não está ligado, é o conceito de gestão de relacionamento com o cliente, né? Traduzindo, gestão de relacionamento com o cliente, além do software. Existem os sistemas de CRM, como o Salesforce, que é o mais conhecido, ou o CRM Bônus, que é o patrocinador aqui do nosso evento, que eu estou aqui para participar também, que bombou bastante, tudo mais, uma parte do processo de gestão de relacionamento com o cliente, esses sistemas fazem. Mas integrar o cliente numa única jornada, que a gente possa ter conversas bacanas e profundas com esse cliente, atender ele em diferentes fases, eu acho que é a grande aposta aí para o futuro do varejo, sabe? É tipo assim, é necessário fazer para sobreviver. Isso é necessário ser feito para sobreviver, sabe? Tem várias outras coisas que vão surgir no meio do caminho, como obviedades, como AI, que a gente estava falando, chat GPT, essas coisas, mas são mais facilitadores de um core, que é uma questão de estratégia de sobrevivência, que é a questão do CRM. Se a gente não for detentor da jornada do cliente, não vai ter margem para justificar o negócio, sabe? Sustentar o negócio. E o empresário visando, né, essa nova transformação, qual você acha que é o maior desafio, principalmente para lojistas? Muitos dos nossos lojistas nos escutam hoje. Qual o desafio que o lojista ou o empresário como um todo enfrenta com relação a essa transformação digital? Eu acho que, como é mais intangível para o varejista e o empresário clássico, o cara, por exemplo, ele não pensa duas vezes antes de pegar 400 mil reais, 500 mil reais e abrir uma loja da Carmen ou da Rafael. Para ele é normal. Tipo assim, cara, custa 400 mil para te abrir uma loja. Beleza, ponto, estoque, papapá. Se eu falar para ele, cara, custa 150 mil para te implementar um CRM. Não, como assim? Um software intangível? Mídia não é tão diferente, digital. Total. Então, essa mudança da cabeça dele para entender que o asset da digital
ele é tão, se não mais valioso que os assets físicos, né, esses ativos físicos, é a grande mudança de mentalidade que ele precisa ter. Até um parceiro meu de podcast, inclusive lá, o Ricardo, cliente também lá da XP, que ele é o cara de CRM, Revenue da XP, ele faz um paralelo do lance do digital igual uma franquia, no ponto de vista de adquisição de cliente. Olha que interessante, né? Ele fala que adquirir um cliente na internet é que nem adquirir uma franquia. Quando a gente compra uma franquia da Carmen Stephan ou da Rafael Stephan, a gente sabe que tem que investir uma grana e isso vai ter um payback, né? Vai ter um prazo para retornar esse dinheiro. Então, o cliente vai trazer aquilo lá e papapá. Quando a gente investe na internet para adquirir um cliente, é que nem comprar uma franquia. Eu tenho que botar a grana no curto prazo para que essa grana volte no tempo, tenha um payback, essa operação break-even seja lucrativa a um longo prazo. A diferença de por que eu vou optar por fazer com mais prioridade a internet é por causa do potencial de escala. No varejo, ele é extremamente complementar, é necessário para tudo isso, mas eu tenho um teto. Na internet eu consigo expandir um pouco mais esse teto e além de tudo isso, complementar, voltando ao primeiro item, a jornada do cliente, porque esse cara não é mais digital, não é mais on ou off. Esse cara precisa estar presente em todos os momentos, a gente precisa estar presente em todos os momentos da jornada desse cliente. E assim, pensando nessa nossa realidade aqui no varejo, né, Thales? O que é que você acha que tem de maior barreira com relação às nossas equipes para poder internalizar essa ideia do digital, fazer parte da estratégia hoje em dia? Ao seu ver, qual é a nossa principal barreira para educar essa galera, para entender que isso já acontece, né, que não é uma mudança mais rápida, é imediata. Amanhã já é diferente de hoje, já está um pouco mais avançado. Eu acho que, na minha opinião, cultura, processos e prova social. A primeira equipe fazer acontecer e os demais vão conseguir pegar a escala e abraçar o processo. É difícil porque é dia a dia, né? Metrificar quantos contatos eu tenho que fazer por dia, quais são os leads que eu recebo, como que eu trabalho a base, acho que esse trabalho é muito importante. Tem um podcast que o Denner gravou com o Guto Rocha, onde ele fala que CRM é lucro, e de fato é lucro, é trabalho de base, né? O trabalho de base... CRM é lucro. Isso, e o trabalho de base, cara, previsibilidade de qualquer negócio é um trabalho de base, um trabalho bem feito. E, logicamente, um trabalho de tráfego pago, digital, vai trazer novos clientes para o funil e a equipe tem que reter muito bem e fazer todo esse trabalho. Então, hoje, no que a gente tem dentro do e-commerce também, uma equipe interna, a gente aprendeu muito isso em relação a trazer novas pessoas do canal digital, mas reter muito bem a base. Hoje nós temos uma equipe que tem um pipeline do ponto A para o ponto B. O principal desafio é fazer um cliente comprar todos os meses. Óbvio que nem todos vão comprar, mas o desafio é esse. É olhar para a tua base e falar, eu tenho 150 clientes. O que eu vou fazer, de fato, para que ela tenha um motivo para comprar? Porque as nossas clientes precisam de um motivo para comprar. Elas têm budget, elas têm, de fato, conhecimento de moda, elas sabem o que elas querem. E qual que é o motivo para comprar? E a gente sabe que o nosso atendimento, a nossa experiência em loja é muito forte. É o nosso ponto principal hoje da marca. Né? Sim, com certeza. Marcelão, galera de loja, né, que está mais dentro do seu guarda-chuva, a importância da equipe, não só da equipe, também do supervisor, está disseminando essas ideias, né? É a criação da nova maturidade. Na verdade, os jovens eles já vêm com essa leitura muito fácil, né? Eles já têm essa comunicação, eles já têm essa integração, eles já conseguem ter uma visão maior da jornada do cliente, eles já começam a estar pertencentes dentro da rede. Hoje, um vendedor um pouco mais antigo que tem essa dificuldade, já tem essa história de não estar conectado. E aí, quando vem até para a linha dos nossos franqueados, que ele fala com relação a investimento, né? Nesse investimento nas redes, no investimento de marketing. E isso que cria uma dificuldade muito grande, porque quando a equipe ela não abraça como um todo, não tem um gerente totalmente formado ali, tanto no Omnichannel, completamente, ele não vai fazer. E se ele não abraça, a equipe não abraça. Então aí você começa a fechar, em vez de você abrir para o funil, você fecha ele. E isso é uma dificuldade muito grande. Você vê hoje até com a exploração que a gente está tendo dentro das redes sociais, com o novo trabalho que a gente está fazendo, e você vê que a campanha ela só está no começo e ela já está atribuindo grandes frutos para grandes lojas. Perfeito. Com certeza. E Dani, dentro do que a equipe precisa fazer no dia para poder entender, no dia a dia de loja, né, o que eles precisam fazer para entender que já faz parte das suas rotinas necessárias, né? O digital, às vezes, a gente precisa forçar a entrar na cabeça do consultor que aquilo também está acontecendo, só que muitas vezes o cliente dele está comprando no concorrente na frente dele. Sim. E ele perdendo esse tempo. O que é que você diria, se todos pudessem te ouvir agora, né, sobre isso, sobre o digital nas vendas em frente de loja? Cara, tem um lance assim que é uma métrica que não me sai da cabeça, assim, que eu fico meio inconformado, não sei como é que é aqui na realidade de vocês,
mas vocês estão cientes disso, mas 70% do tempo do consultor de vendas, do vendedor do varejo, é não na vez. Ele não está vendendo, né? Ele não está na vez. Tá ocioso. Tá ocioso. E aí, pô, é muito comum. Tu passa num shopping lá, tu vai ver o cara dobrando uma peça, sei lá, até varrendo o chão, fazendo alguma outra coisa. Tá fazendo não tudo é um menos esforço pra trabalhando para trazer. venda. Tudo menos vender. Trazendo clientes, não tá. Então, a minha visão é que o cara precisa estar vendendo a 100% do tempo. Esse é o trabalho dele. E aí, isso somado a um outro conceito importante para o cara saber, que é um erro também do varejo como um todo, no meu ponto de vista, é que a gente sempre bonificou, incentivou o vendedor pela venda. Tá? O cara fez X vendas e números relacionados àquele pedido que ele consegue fazer. E a gente nunca bonificou ou incentivou, na maior parte dos casos, pela retenção desse cara. Então eu lembro que a gente fez uma análise num cliente nosso, loja de materiais de construção, vendia 30 milhões por ano na loja, uma única loja. E a gente começou a olhar lá os vendedores que mais vendiam. Aí tinha lá um cara outlier, vendia 5 milhões, destaque, vendia 5 milhões, a galera tudo vendendo 2, 1,5 milhão. Aí o que vem na cabeça do cara? Pô, esse cara converte pra cacete, todo mundo que chega aqui ele converte, torna venda. E aí a gente começou a ver o número de vendas médias que ele fazia por cliente. Quantas vezes o cliente voltava dele, que é um valor de frequência. Né? Qual é a frequência dos clientes dele? A frequência média da loja era tipo 2 vezes. Cada cliente voltava, na média, 2 vezes com cada vendedor. Ele fazia tipo 5,6 vezes. Nossa, então ele não faturava mais por causa que ele convertia melhor, porque ele retinha melhor. Sim. Então tem uma métrica até de uma análise que a galera pode fazer, né? Eu sou meio cientista do marketing, então não quero confundir todo mundo, mas a ideia é assim, ó, que é recência, frequência e valor monetário. Né? Quão recente o teu cliente é, o quão frequente ele é e quanto de valor ele deixa. A gente chama de análise RFM, recência, frequência e valor monetário. Então o gerente ou o consultor para pensar nessa análise, pô, de fato tem muito tempo da loja que eu não estou na vez. E eu nem sei quantas vezes, qual é a frequência do meu cliente. Na verdade, eu estou tentando chutar pro gol tudo que passam para mim. Se tu começar a pensar que tu precisa estar na vez e tu começar a olhar para essa métrica, cara, a minha base de clientes que eu já vendi ao longo dos últimos, desde que eu estou aqui na loja, essa base, o quão recente, qual foi a última vez que ele comprou? O cara que comprou ontem, mega recente, faz 6 meses, tá pouco recente. Sim. Quanto mais demorar para ele voltar, mais chances dele nunca mais voltar. Quão frequente ele foi? Pô, o Danilo comprou 5 vezes ou 10 vezes com a gente ao longo desse tempo. Quanto mais frequente ele for, mais um hábito a gente é. Perfeito. E o valor, né? Se ele gastou 10 mil ao longo dessas 10 compras, mas o Marcelo veio 3 vezes e gastou 20 mil, pô, o Marcelo é um cliente melhor no ponto de vista de revenue, de receita. Aí, beleza, se eu analiso isso com o ponto A, eu começo ativamente a querer mexer nisso. Como que eu posso mexer? Por que aquele vendedor que eu falei que vendia 5,6 vezes na média para cada cliente fazia isso? Pô, aí entra uma ação prática. Cara, eu vou ligar para esse meu cliente. Esse 70% do tempo que eu não estou na vez, eu vou olhar para minha base de clientes. Aí, obviamente, a marca como um todo vai criar a estrutura para facilitar esse trabalho. E vou pensar, pô, o que eu estou fazendo? Quantos clientes eu já atendi na vida? É usar a tua régua de relacionamento. Isso. Né? Pô, todo momento que eu não estou na vez, eu estou fazendo algum tipo de follow-up, né? Algum tipo de contato com aquele cliente. E lembrar que você existe, né? Se reativar na cabeça do cliente. Isso. E, obviamente, tu vai pensar na melhor conversa. Essa é uma palavra-chave. A gente tem que ter boas conversas com o nosso cliente. Pensa numa jornada. Aí é, super avançado aqui, né? Simples e avançado, se os nossos consultores aí conseguirem fazer isso. Mas, cara, desenha literalmente uma folha de papel qual é a jornada desse teu consumidor. Né? Os diferentes tipos de clientes que tu tem na tua base. Pô, às vezes vai ter o homem que comprou na Carmen Stephanie para a mulher. Sim. Pô, ele tem uma jornada diferente. Momentos, situações de compra. A vida dele é uma. Pensa na vida dele. Tu tem a garota mais jovem, tu tem a executiva. Tu vai ter aqueles diferentes tipos de clientes, diferentes de vidas, jornadas. E aí essa jornada vai te dar insights de como tu vai conversar com essa pessoa. Sim. Sabe? E aí isso vai criar uma comunicação que não seja cupom, tá ligado? Sim. Puta, tudo é cupom, sabe? Oi, sumida, sabe? Puta, sem graça. O cliente já entende, né? Cara, uma jornada mais criativa, pô. Sei lá, pra esse cara que comprou pra mulher,
Pô, quando que ela faz aniversário? Eu tenho essa informação no meu CRM para mim fazer. Lembra que, o dia da mulher tá chegando, daqui a pouco é um bom presente para te dar para ela, do que mais um cupom aleatório, sabe? Você tá tendo uma conversa mais relevante, baseada também nessa análise RFM, e tu vai incrementando a coisa. Show de bola. Show de bola. Pensando num negócio assim, Denner, vamos supor que a gente está pensando, sei lá, 7 anos para frente, né? Obviamente o comportamento vai continuar mudando, principalmente nesse âmbito de tecnologia. Como você acha que os negócios vão se comportar no futuro nessa linha de pensamento? Eu acho que as coisas mudam menos do que parecem. Eu acho que a aparência da mudança... Tem duas paradas assim, ó. O processo para mim é o mesmo, o que mudou são os meios, mas as paradas são muito as mesmas. Eu vou te mostrar um pouco qual que é a minha visão sobre isso. 2, como a gente tem um mundo de muita informação, muita gente produzindo muito conteúdo, pensa que todo produtor de conteúdo é um jornalista. Qual é o nosso conceito coletivo sobre jornal? Pô, jornal normalmente vai ter uma notícia ruim, né? Sim, geralmente. Por quê? Porque notícia ruim atrai audiência. Então tem que lembrar que toda pessoa que está produzindo conteúdo, ela está pensando no que vai trazer audiência. E normalmente tem a ver com provocar sensações negativas. Então, puta, tu tá perdendo algo, cara. O ChatGPT vai te matar, não sei o quê. Tudo vira isso. Aí tu loucura. fica, caralho, tô fudido. O mundo vai explodir. Então não é bem assim. Pensa que tem um viés na pessoa que está te produzindo esse conteúdo para você. Eu sempre tomei cuidado com isso porque meu trabalho é orientar o meu cliente. Então, tem que orientar da melhor maneira. Aí, voltando ao item anterior... Para mim, o processo de venda sempre foi o mesmo. Tráfego, engajamento, ou processo de vendas lucrativas, né? A jornada. Sempre foi tráfego, engajamento, conversão e retenção. O Marcelo vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. Como é que a gente tem sucesso comercialmente no varejo? Cara, tráfego, tem que escolher um bom ponto. Então, por que o shopping cobra caro? Porque ele me entrega tráfego. Engajamento. Por que eu compro uma franquia da Carmen Stephanie? Porque eu começar a marca do zero, ninguém vai saber do que se trata. Então, eu vou ter o engajamento que a marca me empresta. Conversão. Se eu montar essa loja lá no Rio Grande do Sul, eu preciso ter o meio de pagamento do Banricompras lá, porque o gaúcho usa Banricompras e precisa ter uma maquininha que chama Vero. Se eu não tiver, eu não vou converter para o gaúcho. Então, eu tenho que ter vários elementos na conversão, no pitch do meu vendedor e tudo mais. E retenção, que a gente falou pra caralho aqui. Se esse cara não voltar, não vai ser rentável e vai ser simplesmente eu posso fechar essa loja. Para mim sempre foi isso. Desde o começo da Carmen até o digital. Só que no digital, o aluguel que eu pagava para o shopping, agora eu pago em mídia para o Google, para o Facebook, para o influenciador. O engajamento é diferente, agora é o site, o X desse site. O elemento mudou, mas a essência é a mesma. A conversão, eu sempre dou um exemplo clássico, né? Se qualquer um de nós, ou quem está nos vendo, nos ouvindo, entrar no Booking.com e acessar qualquer quarto de hotel, qualquer lugar do mundo, vai estar acabando e vai estar 3 pessoas olhando. Escassez total. Por quê? Porque o Booking foi a primeira empresa que eu vi, pelo menos, a contratar pesquisador, psicólogo, estudante de viés cognitivo para aplicar na UX do site, para aumentar a conversão. Ou se pegar os meios de pagamento que tu usa no e-commerce, que eles fazem repique em vários outros meios de pagamento para aprovar mais, vários detalhes técnicos. No fim das contas é a mesma coisa do Banrisul, só que eu estou usando num outro ambiente. E a retenção. Eu uso e-mail marketing, né, tecnologias de CRM, retarget, né, se a gente acessar o Booking e não comprar, ele vai nos perseguir eternamente. Tá um funil eterno. Então a essência é a mesma. Eu só estou olhando que elemento eu posso incrementar o processo. Então, por isso que eu não fico apavorado com nada. Eu não fiquei nem um pouco apavorado com o NFT, não fiquei nem um pouco apavorado com o metaverso, não estou nem um pouco apavorado com o ChatGPT, porque são tudo incrementos do mesmo processo, sempre foi o mesmo. O lance eu tenho que estar atento e usando eles nas horas certas. Pô, como é que eu posso incrementar meu tráfego? Pô, eu vou abrir mais loja física. O povo vai continuar andando, velho. 80% do varejo, 90% do varejo no Brasil é físico. Só que 90% das vendas físicas são influenciadas pela internet. Então, eu não posso deixar de ter a loja física, mas eu não posso deixar de estar presente na vida do meu cliente online, porque ele está lá, pô, eu estou atento. Então, o futuro é esse. Vai sobreviver quem conseguir ser mais próximo do cliente. Não é nem ser mais 360, mais técnico, mais tecnológico. É mais presente do cliente, velho. Porque tem... O empresário que está nos ouvindo, às vezes, sei lá, ele não é dono de uma loja, ele não entende por que tem que estar no TikTok, porque ele não usa o TikTok, porque ele não gosta, mas o cliente dele usa e ele não está próximo do cliente. Não é o TikTok, a tecnologia é o cliente. O cliente continua consumindo informação, entretenimento inútil, como sempre consumiu, né? O Big Brother tem a maior audiência do Brasil. E ele agora tem um outro negócio para fazer a mesma merda que ele fazia
20 anos atrás no Big Brother, continua fazendo, só que no outro tempo dentro do TikTok. Se ele sentar próximo do cliente dele, vai ver. O cliente continua lá consumindo entretenimento inútil, como sempre consumiu. Sim. Só que agora é mais barato estar no TikTok do que eu comprar um patrocínio no BBB. Mas é a mesma coisa, só que tu tem que estar próximo do cliente, que ele vai estar usando coisas diferentes para fazer o que ele sempre fez. Que é consumir conteúdo inútil e comprar pra caralho. Brincadeira. A história se repete, né, Thales? Total. Vai se repetir sempre. E, cara, assim, outra questão aqui que deve ter assustado muitos. Inteligência artificial, né? Muitos já se falou, eu já vi inteligência, já conversei até, inclusive, com inteligências artificiais, né? Tem o GPT mentindo já também, né? Tá mentindo? Tem. Tem o quê? GPT mentindo já. Nossa. E aí, cara? Isso é um perigo pra humanidade. Sem direcionamento, né? Sem direcionamento, imagina. Então, assim, Denner, como a inteligência artificial pode impactar nesses processos? Agora, pensando que a gente está falando para lojista, empresário, diversos ramos. Cara, o lance da inteligência artificial, ela já está presente na nossa vida há muito tempo com altíssimo impacto. Só que você não conseguia ver. O que a OpenAI fez, o ChatGPT fez, foi fazer todo mundo parecer um baita engenheiro de inteligência artificial, porque tu manda um prompt ali e parece que tu tá mandando ver. Mas um exemplo prático que impacta a vida de todo mundo há quase 2 décadas, ou próximo disso, pelo menos 1 década e meia. Todos os dias a gente ganha muito dinheiro aqui com isso, e muita gente está nos ouvindo gasta muito dinheiro por causa disso, que é a AI de otimização de mídia do Google e do Facebook. Hoje, quando a gente vai lá e faz uma campanha básica no Facebook Ads, um anúncio de display, o que o Facebook faz? Você fala, eu quero trazer clientes para o meu WhatsApp. Ele vai pegar o seu anúncio, vai pegar o público que tu disse que queria atingir, ele vai começar a jogar esse criativo para partes desse público e vai começar a aprender. Cara, esse cara aqui, com esse comportamento, converteu. Esse outro não. Esse outro sim, esse outro não. Ele vai começar a encontrar um perfil, aprendendo automaticamente qual é o perfil ideal. E uma campanha tem uma fase de aprendizado, né? O Thales sabe bem. Tem uma fase de aprendizado que é a AI descobrindo qual é o público que mais converte. Depois de alguns dias, 2 semanas, normalmente ela vai equilibrar o custo de aquisição de um cliente. Há muito tempo é Google PMax também, a mesma coisa, né? Google tem a mesma lógica, isso é uma ferramenta mega útil. Ou o algoritmo de recomendação de conteúdo na própria rede social, no feed, que já é um assunto mega antigo. O algoritmo de recomendação de produto no e-commerce, perfeito, já é mega antigo. Então, o que a gente tem agora são... Que trouxe um pouco mais para o mainstream, parece que é uma novidade, mas que não é, que é a parada de escrita ali e tudo mais, a parte de linguagem, né? Que, cara, para mim vai continuar otimizando o nosso trabalho, sabe? Então, aonde que, na prática, você consegue usar hoje diferente para dar um resultado tangível para a galera? A graça dessa parada do OpenAI e tudo mais, tentando resumir aqui numa parada útil, é você usar a linguagem, isso é uma tecnologia maneira mesmo ali e tudo mais. Nada muito louco se tu não usar para algo útil. Tu vai continuar tendo que adquirir cliente, reter cliente, fazer coleção bacana, nada mudou. A graça é você upar bancos de dados seus dentro do banco de dados deles com a linguagem deles. Então, eu vou te dar um exemplo. Vocês têm décadas de histórico de consumo. Pô, tu pode upar esse dado dentro da plataforma. Cara, essas são as coleções que a gente lançou, esses são os designs, essas deram certo, essas deram errado em vendas. Considerando o banco de dados que tu tem e o meu banco de dados, o que tu acha que vai vender amanhã? Aí ela vai sugerir baseado nos dois bancos de dados. E aí isso tu vai pegar, ela vai te dar assim, ó, ela vai desenhar lá com uma ferramenta, ó, essa seria a minha sugestão de design de bolsa. Baseado no tudo que tu fez e tudo que eu sei do mundo. Aí tu tem um layer de criação. Aí o teu designer humano vai falar, puta, dou um ajustado aqui e ali, acabou a folha em branco. Aí ele vai produzir? Não. Aí ele vai criar um outro layer de teste. Ele vai jogar isso dentro do Facebook Ads ou do próprio feed para ver qual é a interação do cliente. Aí vai ver, ó, o cliente interagiu com esse design de bolsa mais do que com esse, produz esse. O Alibaba já faz isso na China. Se tu lê o livro Smart Business, o negócio inteligente do Alibaba, ele produz há décadas... décadas não, mas pelo menos 1 década e meia, moda. Ele primeiro publica na rede social, vê o engajamento do usuário com o design de produto, a depender do engajamento ele produz. Então ele usa como um layer de teste. Quando eu fui publicar o meu livro, eu fiz a mesma coisa. Eu desenhei 5 capas do livro,
que a editora desenhou. Puta, qual capa eu vou escolher? Eu subi cada uma delas num grupo de anúncios do Facebook Ads, botei para 1.000 pessoas ver, a que teve mais cliques foi o que eu publiquei. O livro foi best-seller e tudo mais, por N fatores esse também. Então, é mais um acelerador do nosso trabalho. Então, hoje um designer que tinha que começar do zero para desenhar um produto, putz, qual que é a coleção? Puta, deixa eu lembrar qual que vendeu pra caralho aquela vez mesmo. Nossa, não vai ter. Deixa eu ver aqui. Cara, um copywriter também, né, velho? Não existe mais assunto do zero, criado do zero na folha em branco. Não tem mais isso. Exato. Sim. Mas sempre vai ter o cara aferir com o contexto dele, sabe? Sim. Dá aquele ajuste final. Isso. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, ela poupa várias falhas da nossa cabeça, que é incrível, sensacional. E é mais um concierge para nossa vida, sabe? Boa. Dá um ganho de eficiência, né, cara? Sim, exato. Sim. E, cara, como só que só vai funcionar se tu tiver um bom banco de dados, usando, porque o outro todo mundo tem. Bons processos. Sim, constância, né? Nos processos principalmente. E lembrar que ela está enviesada nesse dado todo aí, entendeu? Então tu vem e traz a tua visão para dar o ajuste final. Show de bola. Então, assim, a quantidade de clientes que se atinge com o digital hoje é maior do que, né, cada vez está crescendo uma projeção geométrica. Como que a personalização, a hiperpersonalização, até li sobre isso no consumidor moderno, inclusive, que o cliente gosta muito e aceita da hiperpersonalização, né? Aquela individualidade foi feita para você. Como que nesse boom, nessa tempestade de rapidez, velocidade de alcance, a personalização vai ter seu papel? Isso aí é outra coisa que, semelhante ao que a gente estava falando aqui antes, que é mais uma parada que sempre existiu. E vocês sempre fizeram isso muito bem, muito antes disso tudo vir, de tecnologia. É só, mais uma vez, a internet dando escala para um processo antigo. Pô, vocês não sabem lá o nome do cliente, não é um trabalho do consultor saber o nome do cliente, conversar com o cliente, saber quem é a esposa do cara, quem é o marido da mulher, quem é a filha, quem é o filho, e criar uma narrativa personalizada. Esse é o papel do consultor. A internet, o banco de dados e o algoritmo de inteligência artificial vai te ajudar a fazer isso em escala. Porque se eu chegar e falar para o teu consultor de venda, cara, tu tem que falar com todos os teus clientes amanhã. Puta, o cara tem às vezes 10 mil clientes, dependendo do tempo que ele está na loja. 1.000, 2.000. Tem que falar hoje com 700. Caralho, fudeu, não tem como. Sim. Aí tu tem um layer que vai dizer com qual cliente ele tem que falar hoje, baseado no comportamento, na régua e tudo mais. E com isso ele vai facilitar o trampo da pessoa. Parte ele pode falar automático, parte ele vai jogar para ele. Eu estava com um parceiro nosso que ele faz processo de mensageria, de conversação em WhatsApp, para a telco, para indústria de telecomunicações, plano de internet e tudo mais. E hoje ele consegue receber os cadastros dos clientes que se cadastram para contratar um plano de telefone e internet, e 70% das vendas ele fecha só no WhatsApp. Só na conversação personalizada com o banco de dados dele, o algoritmo vai aprendendo, vai conversando, e 30% cai num vendedor, porque ele não conseguiu converter no WhatsApp. Então, mas poupou o trampo. Então, quanto que é a receita por cabeça? Sabe? Antes ele tinha que ter, se eu não me engano, ele chegou a ter 2.000 consultores na empresa, hoje ele tem 500 para fazer a mesma receita. Ou seja, ganhou muita escala, muita receita por indivíduo. Então, esse é o papel para a tecnologia conseguir fazer você conversar em escala, da mesma maneira que sempre foi, de maneira personalizada. Perfeito. Na mídia a gente já faz isso também. Que tudo isso vira uma audiência, para mim ter uma conversa específica com cada um dos usuários, só que em escala. Eu estou conversando de maneira personalizada com o Marcelo, com o Danilo, com o Thales, só que eu estou fazendo isso com mais 1.500, 1 milhão de clientes ao mesmo tempo. Porque eu consigo usar a internet para fazer isso, entendeu? Com a tecnologia que ela nos permite. Com o meu banco de dados, com o meu CRM, com os dados que eu tenho dos meus clientes. Tem um case super legal que a Pet Love fez com a base de clientes, pet deles, né? Eles mandaram um e-mail marketing para os donos, incentivaram com desconto a falar o que cada cãozinho gostava, o que era o que ele gostava ali em si. Apelo emocional, né? Lá em cima. Criaram vídeos bem técnicos ali, em cohorts, e começaram a mandar para a base. Aumentaram a recorrência de compra em 50%. Legal. Porque ofereciam produtos para aquele tipo de cachorro. Brinquedo, ração, uma série de coisas. E eu acho que isso é muito importante, cara. Ajuda muito a retenção de base, né? Total. Dentro do que a gente tem hoje de um trabalho no e-commerce que nós fazemos hoje com... Te falei, comentei vindo para cá na estrada, no Ribeirão para cá.
Hoje o nosso CPV do e-commerce é R$87. O CPV de uma pessoa interagindo com o cliente é em média R$35. Legal. Só que a retenção do ser humano no meio da operação é 10 vezes maior. Nosso e-commerce converte 1.4 e quando a gente coloca uma interação humana ele vai para 15%. Então acho que o lojista tem que entender do poder que o consultor tem, fazendo uma conversação eficiente pelo WhatsApp. É que antes, cara, teve uma onda de todo mundo querer acabar com as pessoas do processo. Chatbot. Cara, chatbot, que experiência que traz. Para alguns clientes, sim, mas é um layer. Né? O próprio conterrâneo de vocês aqui, a turma da Magalu, o Frederico, ele fala, tem que ser high-tech e high-touch. Tem que ter a tecnologia. Se o cara quer comprar self-service, que compre, normal, mas compra. Os números mostram, 2% vai comprar. Exato. E o resto. Entendeu? Para alguns casos vai fluir, para outros não. Para vocês que é moda, hiper personalizado, hiper pessoal. A gente estava falando sobre ajuste de peça, né? Putz, é um lance muito específico, né, cara? Então, para a maior parte dos clientes, a gente precisa dessas pessoas para personalizar o processo e a narrativa com cada cliente. Com certeza. Principalmente porque o cliente ele também já tem noção dessa mudança toda, né? Tanto Sim. que às vezes já sei que é um robô falando comigo. Por mais que pareça pessoal, manda áudio agora, né? É. Deixa um áudio programado e mandar como se a pessoa Com a estivesse voz de falando. quem tu quiser. Exatamente. Pô, robô de ligação tem já, né? Já. Conversa, bate mau papo, cara. É. Cara, e assim, ó, vamos pensar em cliente, tá? Pensando em cliente. A gente tem um foco, inclusive esse ano a gente entrou com esse resultado o foco em resultado e cliente. Né? O que é que mudou no comportamento do cliente? De 10 anos atrás, por exemplo, do varejo, né? O cliente do varejo, quando ele é fiel, ele é sempre fiel. Principalmente a grandes marcas como a Carmen Steffens, né? O que é que mudou na sua concepção com relação ao cliente que hoje tem essa jornada alternativa, né? Cara, eu acho que ficou mais difícil de fidelizar esse cara, sabe? Porque a gente virou uma sociedade de muitos estímulos e uma vamos dizer assim, a gente está acostumado ao feed do TikTok. É o exemplo mais estereotipado da coisa. Ou seja, se a parada não for muito, muito nova, muito diferente a cada 15 segundos, literalmente, tem estudos sobre isso. Por exemplo, geração mais nova, depois da minha ainda, a galera não consegue ouvir mais de 15 segundos de uma música. O cara já quer trocar. Sim. Porque tu precisa de novos estímulos muito rápido, né? Os hits duram muito menos e tudo mais. Isso para uma marca de moda, pô, o fast fashion também já não está aí de hoje, né? Tende a ficar mais difícil. Né? Tu tem que lançar coleções mais rápido, porque tudo perde a graça muito rápido. Isso tem vários impactos no nosso trabalho na prática, na parte de criativo em mídia. As artes que a gente veicula. Pô, tu cria lá uma puta arte, como era no passado. No passado, cara, era duas campanhas publicitárias no ano e era isso. Rodava na TV 6 meses e já era. Ganhava um prêmio, enfim, acabou. Hoje um criativo perde performance na internet em 3, 4, 7 dias. Tu tem que estar fazendo máquina de imprimir. Por isso que é importante, por exemplo, os grandes cases de uso de redes sociais no varejo, usando os próprios consultores ou os gerentes das lojas para produzir conteúdo. Porque hoje não basta tu colocar lá uma puta celebridade com a tua marca. Se um cara quer comprar diferente, ele não quer ter a mesma experiência, ele não quer ter mais o mesmo estilo de produto. E aí isso impacta esse perfil do consumidor, impacta a indústria em N fatores. Desde a produção, que agora, não basta 4 coleções. Sim. Tá ligado? Não basta um criativo por semestre, não basta uma celebridade por ano. Não basta o criativo na internet, não basta um lugar para o cara comprar. Não, mas o cara pode comprar na loja, mas eu quero comprar na loja, quero comprar no app, quero comprar no Mercado Livre, quero comprar no Multimarca, quero comprar no outro, quero comprar da influenciadora, mas não dessa mais, daquela outra. E aí tu tem que estar reconstruindo o teu negócio a cada 24 horas, parece. É muito mais instável do que sempre foi. Não só porque tu tem um monte de concorrente disputando, não só na tua categoria, mas pela atenção desse cara. E esse cara quer estímulo a todo momento. Show. E, cara, você, pensando como cliente, você sendo cliente das diversas marcas, tá? O que é que mudou na sua jornada de compra de uma loja física e agora? Tanto que você tem entendimento, né? E como cliente também na jornada digital. O que é que mudou no seu comportamento? Cara, eu acho que a moda, ela tem muito espaço no O2O, que a gente fala, né? Do on pro off. No caso literalmente do on pro off. Porque eu não consumo moda online. Por causa do lance do ajuste, entendeu? Do fit. Poucas peças eu acabo comprando online, principalmente calçado, porque depois que tu consome calçado de uma marca que tu conhece,
tu já sabe mais ou menos qual que é do teu sei lá como é que chama, o fit daquele calçado, tem um nome para isso, a prancha, sei lá. A forma. A forma. Sim. Porque muda, né? Cada indústria, sim. a forma é diferente, como a 41. Indústria, país, de um marca. do outro já era. Mas depois que tu consome da mesma marca, tu consegue comprar online e tudo mais. Começa a fluir bem. Mas a roupa, vestuário, eu acabo consumindo off muito por causa do lance do fit, que é o que eu, como consumidor, me apego. Mas extremamente influenciado pelo Pinterest, entendeu? Sim. O estilo que eu vou usar é, cara, literalmente um copy-paste do influenciador que eu sigo, que eu me identifico. Sim. Ou Sim. daquela trend do Pinterest e tudo mais. Então, literalmente, tu chega, cara, esse aqui é o estilo e pá, que eu tô vendo no Pinterest, no Instagram, no TikTok. E eu, vou comprar esse produto aqui, mas eu vou na loja física, então tu lança mais uma vez do O2O, né, do off pro on. E aí o papel até do consultor é bastante importante, porque o cara te ajuda na condução disso, pelo menos para mim, que me importa com isso, entendeu? Às vezes eu quero aquele produto que eu vejo na internet, mas eu vou na loja física, o cara me ajuda a acertar a combinação daquele produto, tudo mais, ajudar no ajuste, tudo mais. Por isso que tudo isso que a gente falou me parece que complementa bem, pelo menos a minha visão como consumidor. Eu vou consumir ons uma vez que eu consumir off daquela marca, e talvez eu vou comprar off daquela marca várias vezes por causa, mas muito influenciado do que tem on. Aí onde que dá a merda aqui? Pô, eu tô vendo que a galera os influenciadores que eu tô seguindo, sei lá, estão usando camisa gola padre. E aí eu vou pra loja física, aí o cara não tem a camisa gola padre, que é o que a galera, sei lá, os meus influenciadores favoritos estão usando. Aí tu tem uma quebra, entendeu? Então, por isso que essa integração é tão importante. Show. Thales, você dentro do ramo que você atua hoje, o principal comportamento do consumidor que mudou e impactou no mercado, tanto que abriu essa frente, né? Agora o grupo está tão atualizado. Eu acho que o Mercado Livre contribuiu muito para isso, é ansiedade em receber um produto. Eu quero, mas eu quero para amanhã. Verdade. Não quer esperar. Tem que ser instantâneo. Vai no menor tempo de entrega. Cara, melhor tempo. Eu sou assim, como consumidor, e eu vejo muito as nossas clientes assim. Então, acho que a ansiedade do produto chegar. E um ponto que eu acho que para a gente, como core de empresa, é muito forte, a experiência de compra. Então, a Carmen Steffes hoje entrega uma experiência de compra muito diferenciada no mercado, e o cliente quer algo personalizado. Então, isso joga muito a nosso favor. Então, toda a metodologia, a cultura que a gente tem em relação à equipe, e o que eu vejo dentro do e-commerce também, que é o time que eu lidero de frente, quem consegue entregar uma experiência mais personalizada, mais se importando de verdade com o cliente, perguntando como está a vida dele, o que ele está fazendo, como é que está o trabalho, para depois vender, vende mais, com um ticket maior, consegue uma frequência maior. A gente teve um exemplo semana passada da Natália, que é uma consultora nossa, dentro do trabalho de reconquista de base dos clientes da loja online. Ela ficou trabalhando uma cliente 15 dias, conversando com ela, a mulher sempre corrida. A mulher usou o cupom dela, comprou. Dentro do mês de março, ela fez 4 compras. Ao todo, R$ 4.500. Por que ela fez isso? Porque ela adorou muito o atendimento. E ela só fala com a Natália agora. A Natália é cliente da base dela. A função da Natália é pegar e reconquistar mais pessoas, subir para a base, reter previsibilidade, um CPV bem mais baixo. Tudo isso envolvido com a experiência do cliente. E o que é muito a pira de cientista do marketing que eu tenho? A competição lá é o seguinte: o que você faz para converter esse cliente que não te deu moral? Mas por que será que ele parou de te responder? Alguma coisa aconteceu. Então, acho que os consultores têm que se perguntar muito disso. É uma coisa que eu estou vendo muito no digital, mas eu acho que o comportamento se repete, né? O comportamento de uma loja, é claro que tem algumas diferenças, mas dentro do e-commerce ele se repete. Eu acho que o consultor tem que estar bem ligado nisso. Muito comportamento. Como é que tu vê a questão da troca de consultor por cliente? Isso é um desafio, né? É um desafio. Tem marca que eu já comprei que a cada 60 dias uma pessoa diferente me manda um WhatsApp. Aí tu não cria um vínculo, né? É um desafio muito de retenção, acho que o Marcelo pode até falar melhor, né? Retenção de loja, equipe, né? É uma briga constante que a gente tem, porque você não consegue realmente conectar uma pessoa X com um cliente. Construir uma história, né? A construção da história ela sempre é cortada.
Se você sempre reseta, então a captação ela começa a diminuir. Perfeito. Então você não tem realmente uma estratégia eficaz se você está trocando a equipe ali. E aí você vai ter contratação assertiva, treinamento assertivo. Cultura muito com forte. Foco ali na proteção da cultura da empresa. A diferença que a gente tem de mercado de 10 anos para cá é simplesmente a explosão de marcas e a facilidade que você tem de se comunicar com elas. Você está literalmente se comunicando e você está vendo grandes personalidades usando variações de marcas que possivelmente você nem ouvia falar no passado. Perfeito. E hoje você está acessível. Cara, eu estava em São Paulo, meu computador deu um pau, putz, quer saber, velho? Comprei, meu Mac chegou no outro dia às 10 da manhã, eu comprei às 16 horas no mercado e chegou e me entregou rápido. Por que eu não consegui comprar na loja? Porque eu sabia mais do que o cara está falando comigo, eu estou no Google. Tô dando a todo momento. Coisa, contestando, inclusive, o que ele está falando, já contesta. Então, é complicado. Então, se você chega também numa loja, você não tem uma personalização de serviço, você não tem uma adequação da marca para realmente falar com você diretamente, você não vai conseguir um envolvimento. As pessoas estão tão cansadas hoje em dia de tanta história, é uma explosão de informação. E às vezes a pessoa se esquece que você é uma única pessoa que está com um único telefone na mão. As pessoas querem falar com todo mundo, mas esquece que você que está ali com o telefone. Então você tem que, no todo, falar com um. Exato. Então, perfeito. Isso é muito complicado. E a força das nossas equipes, a força do que a gente pretende, é justamente estar trabalhando com tudo que há de atualização. A gente está focando no processo como um todo, trazendo excelentes tecnologias para facilitar a comunicação da nossa equipe com o nosso cliente final. E automaticamente entender que venda não é vender, venda é contar história. Venda é se comunicar de uma forma tão humanizada que a pessoa ela tem que entender que mesmo longe você está perto. Excelente. Só você sabe o que ela precisa. Esse aspecto da logística que tu falou, Thales, tem uma fortaleza muito importante aqui, que é a rede das lojas físicas, né? Porque isso impacta diretamente na tua cadeia de distribuição, né? Total. Positivamente, no caso. Sim. Bom, a gente tem e hoje... serviço também, para o cara fazer um serviço na loja. Sim. Hoje a gente começa a produzir uma coleção, a pensar ela 6 meses antes de ela ir para a loja. Então a logística ela é complexa a um nível bem extremo. Então entregar em Porto Alegre ou entregar em Recife, saindo num tempo hábil para chegar, para poder fazer todo um lançamento e um boom nacional, de fato gerar aquele impacto, é super complexo. Hoje a logística do e-commerce. A briga é para quem entrega mais rápido na loja, a briga é para conseguir de fato levar para o cliente para a loja com frete grátis. A briga é entregar com personalização na loja, Exato. que a pessoa nem foi lá ainda. Exato. Um lance que tu me fez pensar aqui, mas daí viajando, mas uma especulação, é que eu acho que vai crescer muito esse próprio esforço que vocês têm feito aqui, tem se provado, mas outros varejistas já fazem também, que é a importância dessa carteira de clientes que os vendedores, os consultores terão que ter cada vez mais forte, mais vinculada a eles. Isso vai tornar o consultor o indivíduo muito mais valioso do que ele já é, porque ele vai conseguir levar o cliente com ele, né? Esse é um lance importante. Sim. Porque ele vai ter uma confiança do cliente, né? Ele cada vez vai ser um asset mais importante ainda para a loja. Com certeza, cada vez mais as empresas procuram um vendedor que tenha carteira. Basta. Pergunta, né? Quando eu fui trabalhar na Armani, na época que eu trabalhei, quem você atende, né? Quem são as pessoas que já... E por quanto tempo elas compram com você? Sabe que eu não sei se já acontece isso, mas em algumas indústrias que eu trabalho, de mercado financeiro, talvez, não sei se já acontece, mas se não tende a acontecer, que é a luva pelo cara. Né? Indústria médica, dá para falar essa. Indústria médica, hospitais. É muito comum o hospital... Cara, eu vi um caso dramático, assim, que foi um hospital que pagou 100 milhões de reais para levar uma equipe de médicos para o hospital dele, para sair do hospital do concorrente e vir para ele. Foi 25 milhões para o principal médico e o resto foi para a equipe de luva. 100 milhões de reais. Por quê? Porque ele traz um monte de paciente junto. Uma cirurgia complexa e pá. Isso é muito comum no mercado financeiro. O cara vai sair da corretora A para a corretora B. Tem muita luva mesmo. Uma luva, porque ele traz um monte de cliente com ele. Talvez seja daqui a pouco o canal de aquisição no varejo, né? Vou comprar os vendedores do concorrente. Não, mas aí se pega e já presta atenção. A proposta vai ser só essa agora, né? Já sei como buscar agora. Pô. Acho que a dificuldade de mercado sempre tu chega existiu, pro cara né, e fala, cara, tu trabalha na loja B, quantos tu vende? Quantos clientes tu tem? Quantos tu acha que tu consegue virar para nós? Pô, faz a conta de CAC. É literalmente a conta que o banco faz. Tu trabalha no banco A... Tem 1 bilhão sob custódia na tua carteira. Cara, se tu vier para cá, tu vai trazer quanto?
Ah, 300 milhões. Puta, 300 milhões pra me adquirir custa 3 milhões. Pô, Dá 1,5 milhão de luva pro cara, sai O barato. cara vem louco feliz. o 3 da XP aqui em Franga fez isso agora. Eles estão começando uma aquisição muito forte. XP, BTG e tal. Compraram uma empresa de investimentos lá de São Paulo que tinha um grupo familiar de 69 famílias. Só Sim. que tinham mais de 1,5 bi investido. Compraram, adquiriram. Sabe o que também me fez pensar aqui? É que não tem espaço para amador, né, cara? Não tem. Vai cada vez ter menos. Antes o cara abriu uma lojinha qualquer, comprava os trecos aqui em São Paulo. Eu lembro, lá no Sul tinha muito isso. O cara abriu uma lojinha multimarca, vinha aqui em São Paulo, lá no... Como é que é o nome dos bairros lá? Os bairros de moda. Bom Retiro ali. Bom Retiro. E o outro? Como é que chama? Brás. O Brás é... Aí o cara vinha com uma sacola de coisa, começava a vender numa loja e, puta, aí já era. Vai ficar difícil, velho. Porque é muito, muito competitivo. Sim. As grandes boutiques que vermelho. tinham em shopping sumiram. Você não vê mais boutique em shopping hoje. É difícil o cara combater Só uma franquia, uma cara, grande não rede. dá. Porque é com muito tecnologia, difícil. distribuição. Algumas regionais que realmente se suportam ali, mas hoje são poucas. São poucas. Grandes multimarcas que tinha na época. Tinha grandes também. multimarcas. O mercado é muito seletivo, né? Quem é muito bom fica, quem não é cai. Não Isso fica aí é morno, fato. né, cara? Por isso Só que olhar fica, o pessoal não da fica. década de 90, onde está. Por isso Grandes que, marcas, nenhuma tá aí. Sim. por isso que crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência. É sobrevivência total, eu acredito muito nisso também. Sim. Para preservar valor, não é nem para ganhar mais. Show de bola. Cara, assim, ó, pensando no empresário, tá? O empresário hoje que, vamos supor que o empresário não trabalha no ramo de uma franquia de roupa, por exemplo. E ele troca, né? O que é que ele tem que setar na cabeça dele para essa nova gestão focada no digital? Principalmente sobre a visão de growth, que é um assunto que você fala com muita propriedade. Sim. Se ele não é da moda, Ele não é da moda, Não necessariamente. vai começar a trabalhar com moda, mas ele precisa gerir mais clientes para ele, né? Trazer mais clientes para ele. tá. Com a chave que ele tem que virar na cabeça dele na visão de growth. Cara, o que eu gosto de falar de básico não tem nem a ver com a moda ou não ser na moda. Não sei se eu vou responder a tua pergunta, senão tu pode me apertar que eu mudo, mas o que eu gosto de falar é que todo o business no capitalismo é sobre uma arbitragem de LTV sobre CAC. Tudo é sobre isso. É sempre uma arbitragem de LTV sobre CAC. O que é LTV e o que é CAC? LTV é o valor do cliente no tempo. Então, pensa que um cliente, seja Carme, seja indústria de petróleo, seja no Facebook e no Google, ele vai consumir algumas vezes um valor. Então, vamos dizer que ele consuma R$300 na Rafael Stephan e, na média, ele volte 10 vezes. Então, a gente tem uma receita média de R$3.000. Mas qual que é a margem? Vamos dizer que a margem seja 50%. Então, a gente tem R$1.500 de valor desse cliente. Tá? Esse é o LTV, é o valor desse cliente, é o que ele deixa de valor, R$1.500. Se demorou 10 meses ou 3 anos para ele fazer isso, tu teria que também descontar o valor desse dinheiro no tempo para trazer a valor presente. Por quê? Arbitragem de LTV sobre CAC. Se o valor é esse, qual que é o custo de aquisição que eu posso pagar por esse cliente? Se eu estou falando que na Rafael Stephan, nesse simulado, é R$1.500 de valor, o máximo que eu posso pagar é R$1.500 para não ganhar dinheiro. Né? E ainda talvez tenha um prejuízo se eu não tenho um negócio break-evado. Mas se eu pagar R$70, que a gente falou aqui, e esse fosse o caso, seria um muito barato. Puta negócio foda. Sim. Aí eu posso soltar a mão na aquisição. Eu tenho um cliente que eu gosto muito, que soube jogar esse jogo melhor que ninguém no Brasil, quase de todas as indústrias, na dele de longe o melhor, que é a 123 Milhas. O cara é o maior OTA do Brasil, a maior agência digital de viagens, investe 400, 500 milhões de reais em mídia, os maiores anunciantes do Brasil. Quem viaja no aeroporto já viu 123 Milhas, porque ele é o melhor comprador de mídia, porque ele sabe extrair LTV, ele sabe quanto é, e ele sabe, cara, eu posso pagar o que for aqui desse jeito, se for assim de CAC, que a conta feche. E aí ele vira um comprador de mídia absurdo. Um pouco do que a gente fez na V4 também, acho que um pouco do que vocês estão caminhando para fazer aqui. Então sempre vai ser uma arbitragem de LTV sobre CAC. Então tu pode pegar o topo da S&P 500, as empresas mais valiosas do mundo, tu vai ter empresas de moda, como foi o Ortega lá, a Zara, tu vai ter o cara do petróleo e tu vai ter o cara do Facebook. Não tem nada a ver com as calças. Mas o que tem em comum? Todas as empresas têm um grande LTV. Seja a Zara, seja o Facebook, seja a indústria de petróleo. Ele consegue fazer o cliente dele comprar muitas vezes dele, o que permite com que ele possa pagar o que ele quiser de CAC, que o concorrente não vai conseguir pagar porque não tem LTV, assim ele bloqueia o concorrente. Se hoje você é uma OTA, uma agência digital de viagens,
Tenta comprar a mídia no aeroporto no Brasil. Tu não consegue, porque o 2-3 milhas comprou tudo. Dominou. Sim. Então ele bloqueou o cara, tem o usuário na mão, não posso falar o número de usuários, só o valor de mídia, mas uma boa parte do Brasil circula na plataforma do cara, que faça com que ele reduza mais o CAC dele. No fim das contas, push, vai só reduzindo. Audiência proprietária. Tudo é sobre isso. Por que eu gosto de falar isso do que uma dica prática? Porque os instrumentos vão mudar, mas a fórmula é essa. Então, vale a pena ou não abrir uma loja física? Eu não sei, vai diminuir, vai aumentar a tua relação de LTV sobre CAC? Vale a pena investir, sei lá quantos mil milhões num CRM? Não sei, vai mudar a tua relação de LTV sobre CAC? A pergunta é sempre essa. Vou patrocinar o podcast da Fan Stefan. Vale a pena pagar 50 mil reais? Não sei. É barato ou caro? Depende. A galera sempre fala, né? Depende do retorno. Tá, mas como é que eu calculo o retorno? Ninguém sabe responder a maior parte das pessoas. Retorno é LTV sobre CAC. A galera acha que é venda, custo por venda, né? CPV, né? A galera acha que é, cara, eu vou investir 50 mil aqui na Rafael Stefan, o V4, eu quero falar para empresário, do podcast falar para empresário. Pô, mas eu não vendi 50 mil de contrato ou 500 mil para dar dinheiro no primeiro episódio. Sim, mas se eu trouxer um cliente que vai gastar, sei lá, 10 mil reais por mês por 5 anos, será que não valeu a pena ter pago 50 mil? Valeu, pô, no tempo, valeu. Só que o cara não faz essa conta. Total. As empresas que mais ganham grana é aquelas que sabem perder dinheiro no curto prazo. É um lance que eu falei até com o Nigro no último podcast que a gente gravou junto, que tudo na vida, no fim das contas, os ganhadores da vida é aqueles que sabem abdicar do curto prazo pelo longo prazo, né? Olha, como tudo na vida é arbitragem de LTV sobre CAC. Porque, pensa, cara, a XP, um dos nossos clientes lá, quanto tu acha que a XP ganha? Quanto custa abrir uma conta na XP? Nada, é de graça. Então, todos os clientes da XP dão prejuízo. E de todos os bancos. Então, como é que os bancos ganham tanto dinheiro? Porque eles sabem perder no curto prazo. Sim. A XP tem que gastar 300, 1.000, 2.000 reais para o cliente abrir uma conta em mídia. E esse cliente não fatura nada. Não sei se o cara vai fazer um TED. E se eu vou conseguir uma corretagem, ganhar um taxa de performance, pá. Mas eu quero ele na base, né? Mas por que eles ganham tanto dinheiro? Por que a XP faz 1 bilhão de lucro? Não, acho que 4 bi de lucro. 1 bilhão por quarter. Porque ela sabe perder dinheiro no curto prazo. Como que isso é no varejo? Cara, a gente pode amanhã soltar uma campanha na Carmen Stefan ou na Rafael Stefan que a gente vai vender essa Polo no preju. Só que é só para a primeira compra. O cara nunca comprou na Rafael Stefan, quer conhecer, cara. Entrada. Óbvio, tem impacto na marca, tem que pensar melhor, mas só para simplificar o racional, né? Vamos fazer aqui, cara, essa Polo aqui tem, sei lá, 300 reais de margem, a gente vai vender ela por 250 reais. Caralho, mas eu perdi dinheiro. Ganhei o contato do cara, né? Ganhei a base. Eu ganho o cara. O Ganhei segredo vai estar aí no LTV, porque eu aceito perder no curto prazo. Vou fazer um canal de mídia que não vai trazer receita suficiente na venda direta. Tudo bem, contanto que esses caras voltem. E o LTV... tipo a luva. Por que o cara dá uma luva de 10 milhões pro médico? Ou de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões é comum no mercado financeiro. Porque ele sabe que o cara traz a carteira. O cara traz. Sim. E é mais barato comprar do Facebook. É a mesma coisa que eu posso fazer com o vendedor. Ele chega lá no nosso concorrente, da Carmen Stefan, da Rafael Stefan, e fala, cara, faz essa conta. E tu fala assim, cara, eu vou te dar 30 mil reais para te vir trabalhar comigo. De Pix, segunda-feira. Quantas vezes o cara ouviu essa proposta na vida? O cara vai mudar de carro, velho. É doido. Fala, pô, esse Na cara hora. tem É golpe, é golpe. Na hora o cara vai mudar mais a tua meta e trazer X novos clientes no tempo Y. E aí isso vai dar outro bônus pra ti. Puta, isso é gerir um negócio que nem um banco. Legal. Sim. Eu Porque acho que no isso fim que das você contas falou é tudo LTV sobre CAC. é muito importante porque tem que aumentar a consciência da equipe, dos vendedores do seguinte. A primeira aquisição, ela não tem que ser pensada a curto prazo, tem que ser a longo prazo. De fato, como eu construo a melhor venda na vida daquela pessoa que entrou ali? Ela teve um atendimento impecável, construiu um relacionamento. Aí eu multiplico que ela vai voltar no mínimo uma vez por coleção, tem 4 vendas. Então não estou lendo só os R$1.000 que eu vendi, eu estou lendo os 4 mil que eu vou ganhar com isso para frente. Então o consultor e o gerente e o franqueado comprar essa ideia é entender a construção de base, construção e retenção. Eu acho que isso é muito do que eu estou conseguindo. Tu falou um ver. lance interessante aqui também dessa estrutura que tu está criando ali, Thales, que tu falou que tem um custo por venda de 1/3 do teu CAC. É o Perfeito. teu custo por venda, né? Uhum.
Então, eu traduzindo aqui para a galera, vamos dizer que custa adquirir um cliente novo, R$100, mas custa para ele comprar de novo R$25. Algo assim, R$30. Isso aí. Esse custo por venda ele vai ter que ter sempre, porque ele tem esse trabalho da consultora, tem que fazer o follow e buscar o disparo do CRM, isso é importante. Que isso vai acabar sendo descontado da tua margem para sempre. Tudo bem. Isso é um detalhe importante. Porque também, às vezes, o cara investe bastante no CAC, mas esquece de investir nessas outras ferramentas que vão trazer o cliente. Porque tu precisa dar manutenção também, né? O cara não vai voltar sem nenhum estímulo. Sim. Só que o estímulo tem que ser diferente. Eu gravei uma vez um podcast com uma referência muito importante para nós no mercado da moda, que é a Zappos nos Estados Unidos, que é o maior e-commerce de calçados do mundo, foi vendido por $1,5 bilhões para a Amazon. E ela se tornou quem se tornou por causa da retenção, desse trabalho de retenção. A Zappos começou lá na região da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, berço das empresas de tech, como uma grande plataforma de e-commerce de venda de calçado. Mas olha que loucura. Hoje, há muitos anos, né? Mas hoje a sede deles é em Las Vegas, ali no meio dos Estados Unidos, onde não tem nenhuma empresa de tech. Que empresa de tech nasceu em Las Vegas? Por que a Zappos mudou para Las Vegas? Porque é o polo de boas pessoas, não de tecnologia, é o polo de boas pessoas de atendimento dos Estados Unidos, porque polo turístico. Sim. Ela tomou Las Vegas, tem mais de 1.000 funcionários em Las Vegas, atendendo pessoas no telemarketing. E aí hoje ela não investe nem o dinheiro em mídia para reter cliente. Retém no CRM, no time de vendas. E mídia serve para adquirir novos clientes. Ela separa esses dois esforços. Isso é bem interessante também a gente saber orquestrar, porque às vezes o cara é bom pra caramba no CAC, só que ele esquece de ter investimento na retenção. Ele tira time de vendas, aí o cliente não volta, ele fica tentando baixar CAC na mídia. Fica inventando moda e falando, não, o problema é tráfego. Não adianta. Tráfego é uma parte do fator, turma. Se tu não colocar um time de vendedores, ser high touch, um bom CRM, uma boa coleção, equilibrar se no fim das contas o produto não for top, não vai ter mídia que resolva. Sim. Com certeza. Olha só, para fechar nossa bateria aqui de perguntas, infelizmente, né? Gostaria de aprofundar um pouco mais. Infelizmente, devo dizer aqui. Cara, qual conselho você tem a dizer para aquele empresário que ainda é resistente para essa nova frente digital? Porque ainda existe, né? Tem uns loucos, ainda existe, né? Tem muito ainda, tem muito. Mas qual você diria, pensando que todos estão escutando e com problema na empresa por carência justamente dessa frente? Cara, eu diria para ele assim, ó. Provavelmente ele já comprou no Marketplace. Provavelmente ele já comprou no Mercado Livre. Provavelmente ele já comprou na Amazon. Veja quanto tu gastou em um desses caras. Entra na tua conta e vê o total que tu já gastou desde que tu tenha a tua conta no Mercado Livre ou na Amazon. Se tu não comprou por um acaso, pega a pessoa mais as 3 pessoas que tu mais fala, provavelmente alguma delas comprou em algum desses Marketplace e pergunta para elas, abre a tua conta, deixa eu ver um extrato de quanto gastou lá. E tu vai te surpreender com o número. É isso que o teu cliente está gastando na internet com um player, que poderia ser você, que você está deixando esse dinheiro na mesa. É essa análise que eu faria, entendeu? Perfeito. Que o cara vai se surpreender com o número. Perfeito. Vocês já fizeram esse exercício? Dá uma olhada quanto vocês já gastaram no Mercado Livre. Eu sou nível 6 no... Enquanto eu estou... Cara, eu sou nível 6 no Mercado Livre faz muito tempo, velho. Cara, se tu brincar, talvez seja mais de 6 dígitos, velho. Que uma pessoa aqui gastou lá. Porque é muito tempo consumindo. Por quê? Porque ele prendeu o usuário na plataforma. Gente, o Mercado Livre, mais uma informação daí, eu queria que ele fizesse esse exercício porque é pessoal, né? Mas de mercado, o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina. Valia mais que a Petrobras. Sim. Vale 2 vezes o BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Vale 250 bilhões de, não sei se de reais ou de dólares, eu acho que até de dólares. É um absurdo. É o maior case do capitalismo brasileiro dos últimos anos. Porque jornada de compra. Sabe o que o Mercado Livre faz, cara? Ele pega 10 milhões de empresas, como você que está nos ouvindo, 10 milhões de sellers, e fala, já que você não toma o risco de comprar mídia na internet, deixa que eu compro por você e tu me dá 20%. Aí tu fala, beleza. Aí tu acha que custa 20% para ele? Não, custa uma fração disso. Assim que ele ganha dinheiro, você vai falar da América Latina. Porque tu deixou esse dinheiro na mesa. É o site mais acessado do Brasil, né, cara? De longe. É loucura. E o business dele foi 100% uma arbitragem de LTV sobre CAC, tomando um risco que os varejistas não tomaram. Top.
Pois é, infelizmente finalizando, alguém tem mais alguma pergunta para que eu consiga registrar aqui a chuva de conhecimento, meu amigo? Oxigenado. Não, foi muito bom. Muitos insights. Cara, é uma super atualização. Ainda mais a gente já vive de há um tempo, vê a venda virar desse jeito, de formas absurdamente, até falta de concepção. O cliente hoje está em todos os lugares ao mesmo tempo e está na loja, comprando um aplicativo, site, tudo. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, turma, tem um conceito na psicologia atual que é o Fear of Missing Out, né? Que é um mal da atualidade, que é o Fear of Missing Out, FOMO, que é o medo de estar perdendo algo. Sim. Fear of Missing Out. Então a gente tem que sempre tomar cuidado de não estar sofrendo do Fear of Missing Out. Tem muita coisa que vocês fazem, que está nos ouvindo e tudo mais, que é mega importante, não vai deixar de ser. Então, o lance é tu aprender a usar essas paradas novas para extrapolar o que tu faz bem feito, com uma cadência correta. Inclusive, o Jim Collins, que é o grande administrador da nossa geração, grande professor pesquisador, nas pesquisas dele, ele aponta que as empresas que duram mais no tempo acima da média, elas não adotam inovações primeiro. Elas adotam no time. A Apple é um exemplo. A Apple tem quase, se eu não me engano, tem 50 anos já. Talvez mais tempo que a Carmen Stephan, velho. E ela foi a última a entrar na parada do smartphone. Só que entrou na hora certa. Tem mais de 10 anos que a Apple tem mais de 3 mil pessoas trabalhando no carro elétrico e não lança. O lance não é o timing de adoção. Às vezes a gente acha que é, mas é tu entrar certo. Entrar certo. O próprio o relógio, pô. É a maior fabricante de relógio do mundo. É que é a maior fabricante de relógio do mundo, mais que o Rolex, mais que Tag Heuer, mais que Omega, mais que todos. Boa. Mas no time certo, tem que estar atento. E o grande lance da Apple, pelo que parece, o da Amazon. By the way, a Amazon tentou lançar um celular e fracassou, né? Isso é outra história paralela, mas enfim. 1 ano investindo, lançado, no mercado desistiu. Mas por quê? Porque ela não conseguiu servir bem o cliente. No fim das contas, é a mesma parada. É quem serve melhor o cliente. É o que a Apple faz direito, onde ela adota, ela não entrou no carro elétrico ainda, porque ela ainda não conseguiu servir bem aquele cliente. Então, várias das coisas que a turma faz aqui já serve bem o cliente. A gente só vai usar esses ativos digitais, tecnológicos, para servir melhor em maior escala. Perfeito. Show de bola. Ótima colocação. Nossa, é outro mercado que se abre a partir de agora. Nossa senhora, ainda bem que ficou gravado, eu posso assistir de novo. Então, senhores, Dan, muito obrigado pela sua presença aí. Privilégio. Um tempo, eu sei que a agenda é apertada, né? Para poder colocar você aqui, o Thales. Beleza, super ponte. Eu nunca desisto, né? Você, como fundador da V4 Company, empresa que está em parceria com a Carmen Stephens e só vai agregar aí dentro da gestão dos franqueados, né? Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, obrigado, Dani. Thales, muito obrigado. A todos vocês que assistiram o nosso conteúdo. Valeu, Se você obrigado. gostou, já indica, compartilha, curte. Porque o conteúdo aqui é de peso. Para qualquer pessoa que queira conteúdo inteligente, é aqui que você acha. Senhores... Compartilha com o time, turma. Não adianta tu ouvir, se o time não ouvir, ninguém vai entender do que tu tá falando. Acesso à informação é tudo, né? Receba essa, dissemine. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima, gente. galera. Abraço. Tchau, tchau.